Tá, beleza, gente. Então lá, vamos começar. Hoje é a live de número 7, já foram 7 lives, eu tô muito feliz por isso. 7 é um número muito bom pra mim, então eu acho que essa live vai ser muito legal. E hoje eu vou entrar mais nas plantas, né? Na última live eu falei bastante sobre formas da gente intoxicar o nosso corpo, foi só notícia ruim. Hoje então eu tô trazendo as notícias boas, né? Por meio da fitoterapia. Lembrando que essa parte de detoxificação é uma parte muito ampla, tá? Então eu separei em algumas partes, provavelmente serão em 3 partes. Hoje então eu vou começar com a parte 1, tá joia? Então vamos lá. Então, primeiro, por que é tão importante a gente detoxificar o corpo? Lembrando que existem vários termos, tá? Detoxificação, destoxificação, desintoxicação, tudo é a mesma coisa, tá? Eu gosto muito do termo detoxificação, acho mais curtinho, mais prático pra mim de estar falando, tá? Então, por que a gente faz uma detox, né? Porque nós temos excesso de toxinas no nosso corpo, tá? A única forma da gente não ter toxinas no nosso organismo é a gente ficar dentro de uma bolha, né, pra gente não ter contato com o ambiente. E ainda assim a gente não tá livre, porque nós também produzimos endotoxinas a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então é um pouco impossível o ser humano não ter toxinas circulantes. O que a gente faz é tentar minimizar ao máximo, tá? Então, pessoas que têm esse excesso de toxinas apresentam alguns sintomas. Quais são os sintomas mais clássicos, tá? Alguma disfunção cognitiva, né? Como, por exemplo, dificuldade de aprendizado, dificuldade de leitura, dificuldade de concentração, de foco, de memória. Isso pode ser um sinal de excesso de toxinas no organismo. Pode apresentar inchaço, aquele edema, né? Tanto em membros superiores quanto em pernas e pés. Então, esse excesso de toxina também pode causar esse edema. Dores de cabeça e ou enxaquecas frequentes. Processos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Fadiga, principalmente aquela fadiga crônica que parece que nada, nenhuma hora de sono resolve aquela fadiga. A presença de tonturas, tá? Inespecíficas. Dores musculares, então aquelas pessoas que sempre estão reclamando de alguma dor, né? Às vezes isso é confundido com fibromialgia, por exemplo, e muitas vezes a gente fazendo esse tratamento de detoxificação, a gente resolve essas dores musculares. Não é incomum eu ter esses resultados bons com relação a isso no consultório. Disbiose crônica, disbiose, se eu não me engano, foi a live número 4 ou a 5, né? E tem pessoas que pelo excesso de toxinas desenvolvem uma disbiose crônica. A disbiose é aquela alteração no perfil bacteriano intestinal. E lá na live 5, 4 ou 5, se eu não me engano, eu falei bastante dessa repercussão da disbiose na saúde do ser humano. Então esse excesso pode causar essa disfunção lá, tá? O excesso de toxinas pode, inclusive, elevar o ácido úrico. Então, tem muitas pessoas que associam o ácido úrico, por exemplo, ao excesso de consumo de carne vermelha. Aí corta a carne vermelha, mas não reduz o processo de toxinas, o excesso de toxinas. Então, não vai funcionar para tratar o ácido úrico. Então, esses são alguns sintomas mais específicos que eu encontro no consultório, mais comuns, né? E aí, então, se você sofre de algum deles, provavelmente você tem um excesso de toxinas. A partir do momento que a gente identifica isso, a gente precisa, então, lançar mão de processos de detoxificação. Vamos passar aqui. Mas antes disso, eu quero fazer algumas considerações bem importantes, tá? Primeiro de tudo, estamos sempre em detox, principalmente se estamos bem nutridos. O processo de detoxificação exige que o nosso corpo esteja muito bem nutrido, tá? E a gente está sempre fazendo. A qualquer hora, 24 horas por dia, o nosso corpo está em processo de detoxificação. Então, não é uma dieta detoxificante que vai fazer você iniciar o processo de detox, não.
Em qualquer momento, o seu corpo está fazendo detox, ele está sempre se livrando daquele excesso de toxinas. Pela alimentação, a gente consegue favorecer o processo, ou seja, fazer com que ele funcione de forma mais efetiva, que ele seja um pouco mais rápido, tá? Segundo, o processo de detox, ele ocorre em todas as células do nosso corpo e não somente no fígado, né? Muitas pessoas acreditam que o fígado é o único responsável por acumular essas toxinas e ele mesmo tem que se livrar, tá? E não é assim, a gente vai ver que existem alguns órgãos que, inclusive, colaboram para que o fígado funcione bem para fazer detoxificação, né? No caso, a gente tem o intestino, que contribui com 20% desse processo de detoxificação. Então, por isso, manter a saúde intestinal em dia é importante para você fazer uma boa detox, até porque o intestino ele é uma via de eliminação. Então, se eu tô com aquela toxina, ela tem que sair por algum lugar. Então, se eu não tenho um intestino saudável, meu processo de detox fica também comprometido. Eu tô sempre armazenando toxinas ao invés de eliminá-las. E o meu fígado, ele contribui com 60 a 65% desse processo de detoxificação, tá? Crianças até 2 anos têm baixa capacidade de detox, tá? Ou seja, crianças abaixo de 2 anos, elas não podem ser submetidas a processos com toxinas, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, crianças abaixo de 2 anos usando mamadeiras de plástico, tendo contato com coisas que têm toxinas, né? Meninas que pintam as unhas, por exemplo, né? Ou aqueles pais que deixam as crianças usarem coisas no cabelo, coisas muito tóxicas, ou usa shampoos com a carga de aditivo químico muito grande, ou crianças abaixo de 2 anos que ainda têm contato, ingerem alimentos com uma carga de aditivo químico muito grande. Essas crianças, elas não têm boa capacidade de eliminar essas toxinas, então elas estão armazenando. E isso lá na frente vai ocasionar algum problema para essas crianças, no crescimento, na função cognitiva, na saúde intestinal, no processo absortivo, tá? E lembrar também que o leite materno, né, que é oferecido a crianças de até 2 anos, é uma fonte de entrada de toxinas para o corpo da criança, caso a mãe tenha uma alimentação ou hábitos de vida que ajudem a colocar toxinas dentro do organismo. Então, é uma responsabilidade da mãe também, né, de não estar favorecendo essa intoxicação da criança através do leite materno que ela vai oferecer. Tá? E o que é, então, a detoxificação? É a eliminação dos xenobióticos. Então, os xenobióticos são aquelas substâncias estranhas ao organismo humano. Também já fiz uma live só falando sobre xenobióticos, se eu não me engano foi a última, tá? A live número 6. E a detox também é para promover a redução do impacto negativo dos xenobióticos. O processo de detox faz uma inativação dos xenobióticos, uma inativação dessas substâncias estranhas, tá? Geralmente, uma dieta detoxificante, ou seja, uma dieta que está favorecendo com mais rapidez, mais eficácia esse processo de detoxificação, eu não prescrevo na primeira consulta, tá? Porque é uma dieta bastante restritiva, né? Quando a gente quer fazer uma dieta um pouco mais acelerada, ela exige que o paciente esteja muito bem nutrido e a gente vai falar por quê, tá? Porque a gente pode aumentar radicais livres no nosso corpo ao fazer detox. Então, se a gente não tiver uma nutrição adequada, a gente pode mais atrapalhar tentando induzir vias de detoxificação do que ajudar, tá bom? E não é recomendado de forma alguma para gestantes e lactantes, tá? E lactentes também, obviamente que não. Por que isso, gente? Porque uma das vias de excreção é o leite materno. A nossa placenta, quando a gente está gestante, também é uma via de excreção e de comunicação das nossas toxinas com o neném. Então, jamais, em hipótese alguma, gestantes e mulheres que amamentam e crianças devem fazer uma dieta de detoxificação, tá? E a detoxificação ela é composta de 3 fases, tá? Fase 1, fase 2 e a fase 3. Aqui hoje na nossa aula a gente vai favorecer a fase 1. Eu vou explicar como funciona a fase 1 e o que ela precisa para acontecer de forma efetiva. Então a gente vai falar um pouco de toxinas, tá? Em geral, as
toxinas, elas têm um caráter lipossolúvel. O que significa isso? Que elas são solúveis, elas se identificam com gordura. Lipo vem de gordura, tá? E pensando então que as toxinas são lipossolúveis, elas têm uma afinidade muito grande pelo tecido adiposo da gente, né? Que o nosso tecido adiposo é formado de gorduras. Então, quanto mais tecido adiposo eu tenho, maior a minha capacidade de estar retendo essas toxinas. E por isso que o processo de emagrecimento, ele é tão difícil, ele é complicado. Porque o tecido adiposo, ele puxa as toxinas para ele também, tá? Uma parte vai para o fígado, quando o fígado já está ali um pouco saturado, ele encaminha isso para o nosso tecido adiposo. E aí fica um alerta para aquelas pessoas que fazem dietas para emagrecer muito rápido, para perder muito percentual de gordura. Aí entra inclusive a cirurgia bariátrica, que é um processo de emagrecimento rápido, né? E por isso que precisa de todo um acompanhamento, porque esse processo de emagrecimento que envolve uma quebra do tecido adiposo que está cheio de toxinas, né? Se eu emagreço, eu aumento a carga tóxica do meu sangue, né? Porque se eu tenho muita toxina no meu tecido adiposo e eu quebro ele, essa toxina, ela vai ser liberada. E isso vai cair na minha corrente sanguínea. E essas toxinas que estavam no tecido adiposo precisam ir para algum lugar. Logo, elas vão gerar uma sobrecarga hepática. Então, o processo de emagrecimento que é feito por meio de dietas restritivas, aquele emagrecimento muito rápido, em que as pessoas perdem 10, 20 quilos em curto período de tempo, está correndo esse risco de estar aumentando a carga tóxica e gerando uma maior sobrecarga onde? Lá no fígado. Então, o processo de emagrecimento, ele precisa ser controlado e precisa ser altamente nutritivo para que essa carga tóxica seja neutralizada e para que o fígado não sofra, certo? E aí, gente, o que consiste então a fase 1 de detoxificação? A fase 1, a gente chama ela de fase de bioativação. A fase 1 é um preparo para que a fase 2 aconteça e a fase 1 ela é mediada pelo citocromo P450, tá? Esse citocromo P450 ele se encontra lá no fígado e a gente vai falar um pouquinho dele, tá joia? Então, a fase 1 da detox, ela é ativada por quem? Por toxinas. Então, se eu tenho toxinas no meu corpo automaticamente vai favorecer o início da fase 1, porque ele precisa se livrar daquela toxina. Por medicamentos, que também entram, né, em toxinas. Por metais pesados, que a gente já viu que também é outro xenobiótico. E tem uma plantinha fitoterápica chamada Hipericum, também. Essa plantinha é de prescrição médica, mas ela também induz fase 1, ela também acelera o processo de detoxificação. E a fase 1 ela é ativada por aqueles fatores, por toxinas, xenobióticos, e ela é inibida pelo excesso de toxinas. É um mecanismo de proteção, tá? Por falta de nutrientes também. Se eu não tenho nutrientes que dão suporte para essa fase 1 acontecer, não vai acontecer a fase. E aí você vai acabar acumulando toxinas. E o excesso de toxinas é como se o corpo não desse conta daquele tanto de toxina, tá? A fluoxetina ela também inibe a fase 1, então pessoas que usam fluoxetina, por exemplo, a gente tem que ter sempre um cuidado muito grande para essa pessoa não estar retendo muitas toxinas por conta do uso do medicamento. E o arsênico, né, que é um metal pesado, que eu também falei na última live, que foi sobre xenobióticos. Quem tem muito arsênico no sangue, isso aqui a gente consegue dosar tanto no sangue quanto no fio de cabelo, o arsênico é um metal pesado, também pode estar inibindo essa fase. E a consequência dessa inibição da fase 1 é um aumento da deposição dos xenobióticos, um aumento dessa carga tóxica no organismo, tá? E essa carga tóxica, essa inibição da fase 1, esse impedimento do início da detoxificação, vai gerar, por exemplo, desequilíbrios nos hormônios esteroidais.
Então aí eu tenho, por exemplo, baixa de testosterona, queda de estradiol, progesterona, e aí entra, por exemplo, os casos de infertilidade, de dificuldade de ganho de massa muscular, tudo por quê? Porque a fase 1 foi inativada e eu tenho um excesso de toxinas causando meus desequilíbrios dos meus hormônios. Então, às vezes a gente tem uma livre ideia de que, eu tenho testosterona baixa, basta suplementar? Não, a gente precisa saber por que aquela testosterona está baixa. E uma das causas, por exemplo, pode ser pelo excesso de toxinas fazendo desequilíbrio nessa via. Então, a fase 1, que é a bioativação, o que é essa fase? O que acontece nessa fase? Ela faz uma mudança na estrutura do xenobiótico, na estrutura daquela toxina que tem naquele alimento, ou naquele metal pesado, ou naquele medicamento, tá? Ele transforma esse xenobiótico que tem a característica lipossolúvel, ou seja, que tem afinidade pelo nosso tecido adiposo, por exemplo, transforma ele em hidrossolúvel, tá? E uma outra mudança que acontece é que passa de ser apolar para uma molécula polar. Isso aqui é uma carga que a molécula tem, a gente vê isso em bioquímica, tá? Ou na aula de química também. Mas o que vocês precisam saber aqui é o seguinte, que nesse processo da fase 1, eu transformo uma substância em uma espécie reativa de oxigênio, ou seja, um radical livre. E o fato de eu fazer essa transformação, essa bioativação, né, vai me gerar essas espécies reativas, esses radicais livres, e esses radicais livres, eles têm a capacidade, por exemplo, de atacar DNA, de atacar proteínas, de mexer na estrutura de lipídios do nosso corpo, por exemplo, todas as nossas membranas celulares, elas são feitas de lipídios, tá? Então pode promover mudanças nas estruturas celulares, e isso é um grande problema. Mas aí entra a necessidade da gente ter nutrientes para favorecer a fase 2. Lembra que a fase 1, ela é um pré-requisito para a fase 2 acontecer? Se eu não tenho nutrientes para a fase 2, eu não saio da fase 1. Então, eu sempre vou estar aumentando a minha atividade de radicais livres. Então, para eu fazer a fase 1 e já engatar na fase 2, evitando todos esses problemas do excesso de radical livre, eu tenho que ter nutrientes para a fase 2. Fase 2 a gente vai falar na próxima aula, não percam, tá bom? E para favorecer a fase 1, então, eu tenho um sistema enzimático que chama-se citocromo P450. E esse citocromo, para ele funcionar, para esse sistema enzimático conseguir fazer essa mudança na estrutura, ele exige alguns nutrientes. Ferro, vitamina B2 e a vitamina B3, que é a riboflavina e a niacina, vitamina C e colina, basicamente. Ele também depende do colesterol e dos hormônios esteroidais. Olha aqui os hormônios aparecendo novamente. Então, se eu não faço uma boa produção dos meus hormônios, eu também não tenho uma boa fase 1, uma boa ocorrência de fase 1. Então, uma coisa vai levando a outra, gera um ciclo em desequilíbrio dos nossos hormônios. Então, se a gente pega o citocromo P450, dependente dessas vitaminas, a gente pega, por exemplo, pessoas anêmicas que têm deficiência de ferro. Elas não fazem uma boa fase de bioativação. Eu não tenho ferro disponível para que isso aconteça. Então, eu preciso corrigir uma anemia, por exemplo, né? Pessoas que têm deficiência de vitamina B2, vitamina B3 e das vitaminas do complexo B como um todo, são as vitaminas do nosso sistema energético, que faz o ciclo de Krebs funcionar, né? Pessoas que fazem muita restrição de carboidrato, que são boas fontes de complexo B, elas vão ter uma dificuldade em fazer fase 1. Vitamina C, o simples consumo de frutas, mas eu normalmente peço para medir a vitamina C série, que vejo que dá muito baixo. São pessoas que não comem vegetais, não comem frutas, tem um baixo aporte de vitamina C, que é um antioxidante que neutraliza esses radicais livres. Então, eu só preciso comer frutas e verduras que eu já alcanço aqui meu consumo de vitamina C. Em geral, não é uma vitamina que é suplementada, só quando eu noto que o consumo é bem baixo e existe uma dificuldade com isso, tá? E a colina é um nutriente muito presente, por exemplo, na gema do ovo. Então, pessoas que falam, eu vou comer só a clara.
porque eu tô focado mais na proteína. Não, gente, come a gema do ovo, é rica em colina, melhora toda a saúde neurológica, tá? Favorece a fase 1 de detoxificação, melhora a saúde hepática, elimina toxinas do nosso organismo, tá? Colesterol. Aí entra muito aquelas pessoas que fazem uso das estatinas, os medicamentos para baixar, para reduzir o colesterol. Tem pessoas que chegam lá no consultório com colesterol tão baixo que me assusta um pouco essa questão de como o medicamento está sendo orientado, né? Então, peço para o médico fazer uma reavaliação e tudo mais, porque o colesterol ele é importante para fazer detox também, tá? E avaliar esses hormônios. Então, a fase 1 ela é ótima, ela precisa acontecer, mas a gente precisa lembrar que ela gera radical livre e que para a gente fazer essa fase rapidamente para passar para a fase 2, eu preciso disponibilizar nutrientes para o meu organismo. Então, não é simplesmente ativar uma fase e deixar de pensar na próxima, porque senão eu paro nela e pioro o meu problema. E aí, pensando então em fitoterápicos que auxiliam nessa fase 1, quais são? Vamos começar a falar das plantas. Eu já falei que tinha 9 plantas, né? Vamos lá. Então, a primeira mais conhecida para a relação de fígado é o boldo. A gente usa as pode ser feito tanto na forma de extrato seco, para quem tem uma intolerância ao sabor amargo do boldo, quanto em tintura ou infusão na forma de chá, tá? O boldo ele é antioxidante, ele tem uma função hepatoprotetora, então ele vai proteger as células do fígado, isso é muito bom. E ele é um anti-inflamatório agudo, então aquelas pessoas que sentem uma dor de fígado, o boldo ajuda bastante a sanar aquele desconforto imediato, tá? E o boldo ele não é recomendado, gente, para gestantes, tá? De maneira alguma, e para pessoas que tenham alguma doença no fígado que seja grave, tá joia? Uma segunda planta, também bem conhecida já, é a carqueja, e a gente usa as folhas da carqueja. A carqueja, mesma questão do boldo. Se você não tem uma boa tolerância ao sabor, a gente pode usar o extrato seco encapsulado, ou então faz a tintura ou usa o pó da carqueja em preparações, em suco, tá? Ou mistura e toma. A carqueja ela tem uma ação muito importante em fígado. Ela reduz as enzimas hepáticas, essa é uma preocupação também que eu vejo que é bem recorrente, o paciente vem com as enzimas muito alteradas, né? A gente viu nas lives anteriores que quando a gente vem com os exames de sangue, com TGO, TGP, gama-GT muito altos, é porque o fígado tá tentando trabalhar para fazer uma detox mais rapidinha, tá? Então a carqueja ela vai reduzir essas enzimas porque dá um alívio para o fígado, ele consegue trabalhar melhor. Atenua os danos hepáticos, então se eu tenho um paciente que já tem algum agravo no fígado pelo excesso de toxinas ou até por um acúmulo de gordura, a carqueja ela consegue sanar esses danos, tá? E ela também tem ação anti-inflamatória, igual o boldo, tá? Assim, a carqueja ela não é recomendada para gestantes, para lactantes e para quem faz uso de medicamentos para pressão alta e para diabetes, para hipoglicemia antes, porque ela pode também baixar a glicemia, pode dar uma hipoglicemia no paciente. A terceira planta é a alcachofra. A alcachofra a gente pode usar tanto as folhas quanto a raiz. Também pode ser em extrato seco, tintura ou infusão. Estou falando de tintura, nas lives anteriores eu já expliquei o que é tintura, tá, gente? É uma maceração ali que pode ser feita em álcool, mas nas outras lives tem bem explicadinho. E a alcachofra, ela também tem uma função hepatoprotetora, então se aquele fígado está sofrendo, está precisando trabalhar muito para as células hepáticas não sofrerem danos, a alcachofra tem uma ação. Ela também é antioxidante, então ela também neutraliza aqueles radicais livres que surgem ao final da fase 1 de detox. Ela também melhora o perfil de colesterol, então pacientes que estão com colesterol muito alto, que não querem entrar com estatina, que é o medicamento, pode usar a alcachofra como hipocolesterolemiante, tá? Ela também é digestiva, então ela vai ajudar principalmente na digestão de gorduras, né? Então quem faz refeições que tem uma quantidade maior de gorduras e se identifica com mal-estar, a alcachofra ajuda bastante, tá?
ela aumenta o depósito de vitamina E lá no fígado. Vitamina E é uma vitamina extremamente antioxidante, tá? E aumenta a glutationa. A glutationa, ela é um nutriente de defesa, tá? É uma substância de defesa do nosso organismo contra radical livre. Então, a alcachofra também é muito interessante para neutralizar aqueles radicais livres da final da fase 1 de detoxificação, tá? E a alcachofra ela não é indicada para quem tem pedras na vesícula, tá? Porque justamente ela tem uma ação digestiva, ela vai estimular a contração dessa vesícula, não é interessante. Ela não é indicada para hepatite ou para falência hepática e nem para casos de câncer de fígado, porque ela tem uma atuação muito intensa no fígado, um fígado que não está muito saudável a ponto de ter um câncer ou uma falência, não é um fígado que a gente vai mexer dessa maneira, tá? O chá verde, a gente vai usar as folhas. O chá verde a gente pode fazer infusão ou extrato seco. Tem gente que tolera muito pouco o chá verde, tá? Seja pelo seu sabor, seja pelo seu teor de cafeína. Algumas pessoas podem ficar muito alertas com o chá verde. Então, nesse caso, a gente prefere colocar ele em extrato seco com ativo sem cafeína para a pessoa usufruir dos benefícios do chá verde sem ter a cafeína. O chá verde, ele faz um equilíbrio no processo de detoxificação, então ele é muito interessante estar associado nessa estratégia de detoxificação. Liga-se aos radicais livres da fase 1, né? Então, lá no final da fase 1, quando sobra os radicais livres, ele vai lá e gruda nesse radical livre, inativando esse radical livre, não deixando que ele ataque o DNA e faça mudanças em estruturas fundamentais para o nosso corpo. Ele é antioxidante, né, por se ligar aos radicais livres, ele é anti-inflamatório também. Ele é um estimulante da fase 1, ele vai lá e ativa o citocromo P450 para funcionar. Equilibra a microbiota intestinal, então além dele favorecer a fase 1 para passar para a fase 2, ele ainda melhora o intestino para melhorar a excreção dessas toxinas. E ele inibe a carcinogênese, ou seja, ele é um anticâncer, digamos assim. Então, se a gente tem um fígado que está muito intoxicado, pode ter uma chance de desenvolver um câncer, por exemplo, o chá verde ele vai inibir essa atividade cancerígena. Então, o chá verde é uma planta muito completa. Dentro do processo de detoxificação, ele é uma planta importante da gente trabalhar. Outra planta também é o aloe vera, a gente faz o gel das folhas da aloe vera. A dose recomendada é de 50 ml por dia, mais ou menos um copinho daquele de cafezinho, tá? E a aloe vera, ele também tem uma ação muito importante em reduzir as enzimas do fígado, também age em fase 1 da detoxificação, naquela bioativação, recupera as lesões gástricas, principalmente vindas de álcool, então pessoas que têm o hábito de beber muita bebida alcoólica, têm o fígado ali já um pouco baleado, a aloe vera ela ajuda bastante a recuperar essas lesões pelo excesso de álcool, tá? Também é anti-inflamatório e também diminui o GGT, que é uma outra enzima que mostra pra gente o quanto o fígado tá trabalhando. Então a aloe vera é super fácil de encontrar. Lembrando que muitas pessoas têm plantação de babosa, né? Em casa não recomendo porque existe uma babosa que é tóxica, mas hoje em lojas de produtos naturais a gente tem o aloe vera num galãozinho, super fácil da gente ter em casa, dá pra usar tranquilamente, tá bom? Então a aloe vera também, a gente falou em outras lives sobre proteção gástrica e tudo mais, ele também tem uma ação em fígado bem importante para agir na fase 1 de detox. A outra planta, né, na verdade é uma fruta, é a uva roxa, tá? Que são as sementes e o suco da uva, aumenta muito a nossa defesa antioxidante do fígado. Então a gente pode inserir um cálicezinho de suco de uva tinto, integral, preferencialmente orgânico, para fazer uma neutralização, para neutralizar aqueles radicais livres. Ela aumenta também o processo de detoxificação. É muito fácil, muita gente gosta, né? A única coisa que eu chamo bastante atenção é para que esse suco seja num frasco, num recipiente de vidro, que ele não seja de plástico, que seja tinto e que seja preferencialmente orgânico para a gente não ter outros aditivos aí interferindo nessa capacidade de detoxificação do suco de uva, tá? E a gente tem também o alecrim, a gente usa as folhas. O alecrim pode ser tanto extrato seco quanto a tintura.
também estimula a fase 1, também inibe aqueles danos ao DNA dos radicais livres, né, ao final da fase 1. É um antioxidante e também é um anti-inflamatório. E o alecrim, mas eu tenho alecrim em casa, eu sou obrigada a fazer uma tintura, um extrato seco? O simples fato de você inserir o alecrim nas refeições, usar como tempero ou saborizar um azeite, ele já vai estar ali presente com os compostos bioativos, ele já funciona. Pode fazer, por exemplo, um azeite temperado, né? Pega um vidro de azeite e coloca um ramo de alecrim fresco ali dentro. Ou usa o próprio alecrim para temperar um frango, alguma coisa assim, você já está tendo acesso aos compostos bioativos, também serve. Não necessariamente a gente pode fazer um extrato seco ou uma tintura. Nesses dois formatos eu vou ter uma maior biodisponibilidade. Mas se eu fizer uso do alecrim dessa forma, uso a aloe vera, uso a carqueja, uso o boldo, eles são sinérgicos. A gente tem uma estratégia detoxificante no final das contas, tá bom? O oitavo ativo para detox é o própolis, também já tenho bastante hábito de prescrever lá no consultório. O própolis serve para bastante coisa no nosso organismo. Atualmente eu tenho tomado, porque eu tô com uma tosse, eu não posso adoecer, que eu viajo quinta-feira, eu tenho que estar inteira, né? Mas o própolis também, ele aumenta a nossa defesa do organismo, tá? Então ele tá aqui, ó, ele aumenta a nossa glutationa, tá? Igual uma outra planta que eu falei também, no slide anterior. Ele aumenta a glutationa, que é a nossa defesa antioxidante, reduz a toxicidade hepática. Então, se eu tenho um fígado que já está muito intoxicado, ele vai fazer uma redução dessa toxicidade, isso é muito bom, tá? Ele reduz o alumínio, a gente falou de alumínio lá na aula de metais pesados. Então, pessoas que têm um alumínio muito alto, porque usam desodorante, por exemplo, ou usam panelas de alumínio, comecem a usar o própolis para jogar esse alumínio fora, tá? E reduz a atividade tóxica do paracetamol, né? Paracetamol é um remédio que está bem presente na vida das pessoas para tratar dores em geral, especificamente dor de cabeça. Está presente no composto de vários medicamentos e tem gente que usa com bastante frequência o paracetamol, né? Então, usar o própolis vai reduzir esse efeito tóxico que o paracetamol tem. O paracetamol é uma substância altamente hepatotóxica. Tá? Então, quanto mais puder evitar o paracetamol, melhor, tá? E sempre ler aí lá nos remédios o que tem paracetamol e evitar ao máximo, porque é um dos medicamentos que mais agridem o fígado, tá bom? Façam uso quando for necessário, com moderação, e usem o própolis para o corpo jogar ele fora depois. Além daquelas plantas, ainda temos o Panax ginseng, a gente tem a ashwagandha também, que é o Withania somnifera, é uma outra planta. A milfolhas, dente de leão, que a gente falou na aula de desbiose. A Xandra chinensis, que o João já tomou uma vez, mas ele não vai lembrar nunca, porque ele não vai saber, né? Mas ele já tomou e ficou ótimo. Não, era em cápsula. Gengibre e a clorofila, tá, gente? Por que eu botei essas plantas aqui? Porque a gente nunca trata uma coisa só. Então, por exemplo, a gente sempre tenta associar. Vamos supor que eu pegue um paciente que está com sintomas de toxicidade, hepatotoxicidade, ele tem alguns sintomas de dores musculares, né? Ele tem uma memória que está um pouco ruim, ele não está bem humorado, está um pouco cansado e ao mesmo tempo ele está bem estressado. Então eu vou usar o ginseng, porque o ginseng ele também atua muito no estresse. Então vai ser uma planta que vai ajudar no fígado e ao mesmo tempo vai ajudar no estresse. Agora não, você tem um paciente, por exemplo, que eu quero melhorar o perfil hormonal dele, quero aumentar a testosterona, né? Eu já identifiquei que ele está com desequilíbrio hormonal pelo excesso de toxinas. Então então eu vou tratar o fígado para melhorar esse desequilíbrio, mas também quero dar uma aumentadinha lá na testosterona porque ele está precisando. Então eu vou usar a ashwagandha. A ashwagandha é uma planta bem interessante, normalmente eu peço ela encapsulada, tá? Milfolhas, né? Eu tenho alguma paciente que eu tô notando que ela tem, por exemplo, um excesso de gordura no fígado, ela tem um consumo alto de bebida alcoólica e ao mesmo tempo ela tem uma disfunção do ciclo menstrual. Eu vou usar milfolhas, porque eu vou ajudá-la tanto na disfunção menstrual, que é uma planta voltada para isso, quanto na saúde do fígado, tá?
Dente de leão, se eu tiver um paciente que está com uma desbiose, ou ele tem o intestino muito preso, ele tem um baixo consumo de fibras e ao mesmo tempo ele tem uma hepatotoxicidade, a dente de leão é uma planta boa de escolha, porque eu vou regular o intestino também. Vou regular toda a microbiota intestinal daquele paciente e ainda vou melhorar o fígado. As tisanas chinenses, ela aumenta NRF2, que foi o que a gente falou, que é aquele fator nuclear que melhora a saúde do fígado, que ativa os processos antioxidantes do fígado, tá? Então ela é uma planta bem completa para tratar fígado. O gengibre tem ação termogênica também, então eu posso ter um paciente que tem um interesse em perder gordura corporal e que tem uma hepatotoxicidade, posso trabalhar o gengibre. Ou então ele quer melhorar a parte digestiva, o gengibre também é bastante digestivo, tá? Ou então eu tenho um paciente que adoece com muita frequência, ele vive fungando, espirrando, tossindo, vive gripado e também tem uma hepatotoxicidade. Então eu vou trabalhar com a clorofila, que a clorofila também ajuda na imunidade, tá? A clorofila, a gente tem todos os vegetais verdes escuros, né? Os vegetais verdes, né? Quanto mais verde, mais clorofila ele tem. Mas eu também tenho clorela e tenho espirulina, que são boas fontes de clorofila e também vão ajudar na saúde do fígado e também vão ajudar na imunidade. Certo, pessoal? Então, fazendo um resuminho para vocês, eu tenho algumas plantas, então eu tenho as mais comuns, o boldo e a carqueja, que eu posso usar na forma de chá, é super tranquilo, dá pra fazer, não é caro, pode ser em sachêzinho mesmo, para uma xícara ou dois, porque ele tem menos ativos, né? A quantidade é menor em cada saquinho, usa 2 saquinhos. Eu posso usar o suco de uva integral orgânico ali nas minhas refeições. Eu posso usar o gel de aloe vera, caso eu também já tenha uma gastrite, alguma coisa assim, já vai ajudar. Eu posso usar o própolis, caso eu use desodorante, caso eu use panela de alumínio, ou porque minha imunidade está baixa, mas eu também quero detoxificar, eu uso o extrato alcoólico do própolis. Ao cachorro eu também posso fazer o chá verde também posso fazer o chá. E o alecrim eu posso usar o extrato ou a tintura, mas se eu estiver usando algum desses outros, né, eu posso simplesmente pegar o alecrim e colocar no meu vidrinho de azeite, já vai contribuir. Tá bom, pessoal? Para hoje, nossa fase 1 foram essas plantas que eu trouxe para vocês, tá? A nossa próxima vai ser a fase 2, não vai ser dia 13, vai ser dia 20 de maio. E aí eu já vou entrar para vocês em fase 2, detoxificação, nutrientes e quais as plantas que vão ativar essa fase, que vão melhorar essa fase. Tá bom? Temos alguma pergunta, amor? Temos perguntas. Que bom! Diga aí. Só dou uma enrolada aqui. Própolis verde é bom? Sim, a gente falou bastante do própolis, né? Então, o própolis ele aumenta as defesas antioxidantes do fígado, tem uma ação na melhora da imunidade, e o própolis ele também ajuda no processo de desbiose, que a gente falou lá na live 3, se eu não me engano. Tá lá no canal também, se quiser falar um pouquinho mais de desbiose, corre lá para você dar uma olhada. Porque o própolis ele é bactericida, então se eu tenho bactérias ruins também no meu intestino, ele vai matar aquelas bactérias e vai manter o meu intestino mais íntegro. Então ele serve tanto para fígado, quanto para imunidade, quanto para a saúde intestinal. O que acha do Lugo, 5%? É detox? Lugol. Lugol, Não tenho opinião formada sobre o Lugol. Nunca prescrevi Lugol também. Não sei dizer. Quem foi que perguntou? Mônica Romeira dos Santos. Mônica, a gente tem conversado, né, por direct. Mônica, eu não conheço o Lugol, assim, a ponto de estar aqui falando para você, cientificamente. Eu já atendi alguns pacientes com uso de Lugol para tireoide, tá? Mas realmente eu não sei te informar se ele tem alguma ação em fígado, em melhorar a hepatotoxicidade. Posso ir atrás para você e quem sabe a gente não conversa na sua próxima consulta, tá bom? Alecrim é bom para desbiose? Sim, o alecrim é muito bom para desbiose também, tá? E para desbiose ele é legal preferencialmente na forma de infusão, tá?
tá? Você fazer mesmo e tomar o chazinho dele. Mas é igual eu falei, gente, o alecrim é altamente aromático, então ele também é legal para saborizar azeite, para temperar as coisas, mas sim, ele é bom para desbiose, sim. O alecrim, gente, só tem 2 ressalvas com o alecrim, que eu esqueci de falar, que ele também não pode ser utilizado para gestantes, na forma de extrato seco e na forma de tintura, e o alecrim não é interessante de ser usado na parte noturna, porque ele é um pouco excitatório, tá? Então deixa o alecrim mais para a parte da manhã, da tarde, na hora do almoço, no máximo. Nila TMP, só para mandar um beijo mesmo. Beijo, amor, e Camilinha. Zé Fini, beleza, gente. A gente se vê então na próxima segunda-feira, falando um pouquinho de fase 2. Espero que vocês tenham gostado dessa fase 1. Comecem a inserir essas coisas na vida de vocês, já vai fazer uma diferença muito grande. Não se exponham a xenobióticos para ajudar o seu corpo a detoxificar. E vou ficando por aqui. Até o finalzinho da semana a gente vai disponibilizar para vocês lá no YouTube, lá no canal. Tá bom? Boa noite, muito obrigada por quem esteve aqui presente comigo. Um grande beijo. Tchauzinho.